Bom dia, meus amores. Daqui a pouquinho é o nosso encontro, 9 horas da manhã lá no Google Meet. Eu quero ver todo mundo lá, tá bom? Enquanto a gente não vai lá, separe aí o seu Itororó, que é o nosso livro de português, que nos ajuda a aprender bastante e o aprender sempre de matemática. Hoje nós vamos ver a página 78 e a página 79, tá? Que é a continuidade lá do texto crítico, né, do texto jornalístico crítico positivo sobre o filme Universidade Monstro. Vamos lá. Aqui na página 78 a gente já faz a pergunta, já vou responder a pergunta, mas para responder a pergunta a gente vai começar a voltar para a página anterior, tá bom? A letra A diz respeito à pergunta 3 dessa página aqui. Lembra que eu havia falado para vocês? De acordo com o texto, a escola apresenta duas qualidades além de ensinar. Quais são elas? Aqui, ó, que é da página 77, tá bom? A gente vai voltar lá. Aí vocês falaram, que responderam, né, quais são essas duas qualidades, né, que é a escola. Aí vocês vão à página 78. Você concorda com essa ideia? Por quê? Aí é muito pessoal, cada um vai falar se concorda ou não concorda. Com as duas qualidades, eu concordo, mas aí depende de vocês. Quais outras qualidades tem a escola onde você estuda? Eu não posso interferir nisso, porque isso depende muito de vocês. É a escola que vocês estudam. Mesmo que vocês estejam tendo aula remota, a escola não deixou de existir. Os amigos não deixaram de existir, a professora continua aqui e vocês vão colocar quais são as qualidades. Qualidades pode ser positiva, porque qualidade é sempre positivo, né? Que a escola tem, né? Você estuda nessa escola, que qualidade ela tem? Tá? Pode ser da agora falando remotamente, como pode ser quando vocês tinham aula presencial, tá? Mas é muito realmente muito pessoal. 4. Qual é o significado da expressão de volta às telas, que é usado no título? E aí, o que quer dizer? Aí vocês vão colocar um xizinho numa dessas 3 alternativas aqui, tá bom? Vamos ler junto? O filme Monstros S.A. será reexibido nos cinemas? Foi isso que diz. O que isso quer dizer de volta às telas? Eu acho que não. A Universidade Monstro é um filme com a dupla de Monstros S.A. E aí? Eu acho que é essa aqui, hein? Mas vocês vão ver depois. A dupla Mike e Suelen volta à faculdade para aprender a assustar? É isso que quer dizer de volta às telas? Eu acho que não. Quando foi publicado? Quando essa notícia o texto foi publicado. Quando foi publicado, vocês vão voltar aqui, ó. Ó, tá bem aqui, ó. Quando o texto foi publicado. Folha de São Paulo, 22 de junho de 2013. Folhinha. Já tá aqui. Quando o filme estreou nos cinemas? O filme estreou nos cinemas está no texto. Aí nós vamos procurar lá quando é que o filme estreou. Aí vocês vão ler no texto quando é que esse filme estreou, tá bom? Mas já adianto para você que o filme estreou dia 21 de junho de 2013. Assinale trechos que o autor parece conversar com o leitor. O que é conversar? Parece que ele está falando comigo, né? Ele está escrevendo para mim, ele está falando comigo. Vamos lá. Na hora de ir para a faculdade, adivinha o que acontece? É como se ele estivesse falando comigo, como ele estivesse falando com todos os leitores, né? Essa é uma, tá bom? Se prestar atenção, notará que a escola do filme se parece com a sua. Ele está falando com alguém aqui. Calma, não quero dizer que lá tem monstros. É como se ele estivesse falando com o leitor aqui. Alguns escolhem a mesma profissão. Isso é uma afirmação. Tá, vamos lá.
página 79. Observe onde foi publicado esse texto e responda. Por que o autor usou a linguagem mais descontraída? Por quê, gente? Porque é um texto infantil, não é um texto para adulto. Ele está falando de um filme infantil. Ele não está falando de um filme de adulto. Ele não está falando do Velozes e Furiosos. Ele não está falando dos Vingadores. Ele está falando de um filme infantil. Então, teria que fazer uma leitura, uma escrita mais voltada para o público infantil. Amplie seu vocabulário. Releia esses trechos. Essa é a principal lição da Universidade Monstros, que estreou ontem nos cinemas e traz de volta a dupla atrapalhada do Monstros S.A. 2001. O redondinho Mike e o grandalhão Sully. Na primeiro dia de aula, Mike conhece Sully. O baixinho vira um ótimo aluno. O azulão acha que não precisa estudar. Como é que eles podem ficar amigos? Quais são as palavras do texto que caracterizam os personagens Mike e Sully? Isso é fácil, gente, só vocês olharem aqui, né? Um é azulão, outro é redondinho, um é grandalhão, o outro é baixinho. Qual foi a intenção do autor ao utilizar essas palavras? Vocês vão olhar aqui e fazer um xizinho nessas aqui, no xizinho para ver qual que está correta. Que está incorreta não precisa fazer x. Apresentar as características dos personagens e evitar a repetição de palavras no texto. Contar aspectos da personalidade dos personagens e sugerir que Sully não tem inteligência. Ele falou da personalidade? Não, gente, ele não falou de personalidade nenhuma. Ele falou das características físicas. Indicar o tamanho dos personagens. Um era grandão, outro era pequenininho. Um era redondinho, outro azulão, né? A nossa atividade do Itororó de hoje é essas 2 páginas aqui. É simples, não tem grandes dificuldades, não. Vamos lá, pega lá o matemática. Nós vamos aqui, ó, nessa página aqui, ó. Tá? Vamos lá, vamos ler. A escola de Bia, a aula começa às 7 horas da manhã e termina 12h20. Quanto tempo Bia fica na escola, gente? É cálculo mental. 7, 8, 9, 10, 11, 12. 5 horas e quantos minutos? 5 horas e quantos minutos? 12h20. Quantos minutos? 5 horas e 20? Vamos lá. A aula de matemática começa às 9 horas e termina às 10h40. Qual é o tempo de duração da aula? 9, 10. 10 e 4. Então, 1 hora e 4. Aí, vamos lá. Aqui. Essa página aqui. Durante o dia, Bia acompanhou o passar das horas em seu relógio digital. Anotou cada vez que olhou para as horas. Identifique se as horas se referem ao período da manhã, da tarde ou da noite. Então, vamos lá. 15 horas, né? 15 horas e 11 minutos. É à tarde ou de manhã? 15 horas e 11 minutos, vocês vão colocar isso aqui. É tarde ou de manhã, tá bom? Quais são os períodos? Ou noite. 19 horas e 14 minutos. É tarde, manhã ou noite. 19 horas. Quer dizer que são 7 horas da noite. Aqui, 3 horas da tarde. 8 horas e 10 minutos. É o que é manhã, tarde ou noite. Aí, aqui é pessoal, né? Vamos registrar os seus relógios. Começa as aulas. Que horário que começava as aulas de vocês? Se não é agora, pode colocar do centro de mídias, tá bom? Termina que horas? Você chega em casa, que horas? Vocês vão colocar nessa tabelinha aqui, tá? Vocês podem utilizar o horário da aula presencial, tá bom? A aula de hoje é essa. Tá bom? Não tem dificuldade. É bom vocês olharem no relógio. Eu tenho certeza que todo mundo já sabe.
né? 12 horas, 13 horas, se é manhã, tarde ou noite. Vocês sabem fazer isso e sabem fazer muito bem, tá? Então, olha, beijão, até amanhã.